graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, agora que a gente vai meditar na palavra de Deus. Falei agora há pouco sobre o Salmo 23. A gente, na época do meu catecismo, a gente decorava o Salmo 23. A meninada que participa do catecismo hoje tem uma moleza muito grande no catecismo, se comparado com o catecismo da nossa época. E isso, de uma forma geral, toda a educação, com o passar dos anos, a gente percebe no lidar no dia a dia que alguma coisa mudou para pior. Eu não sou especialista, não saberia dizer onde, quando e o que, eu não saberia corrigir, mas a gente percebe lendo qualquer rede social, qualquer panfleto, um outdoor. Outro dia eu vi um outdoor, que o outdoor tem 5, 6 palavras e tinha uma errada no meio. Então, alguma coisa piorou, a gente parece que perdeu um pouco da nossa capacidade de decorar as coisas, mas a gente decorou o Salmo 23 e ele vai dentro do coração da gente até hoje, até porque ele aparece todo ano, pelo menos 1 ou 2 vezes nos cultos. Então a gente acaba orando o Pai Nosso, o Salmo 23. A gente acaba conhecendo mais esse pastor. E certamente ele é um dos salmos mais amados. Quando o pessoal que tem o costume de ter um texto bíblico em quadros, hoje em dia isso é raridade, né? Não é que é raridade ter textos bíblicos, não tem mais quadros nas casas assim que não sejam umas pinturas meio estranhas, ou umas flores, mas textos a gente não vê muito mais. Mas quando era esse e Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eram os textos que normalmente a gente via nas casas da gente. Então a gente vai dedicar um pouco do nosso tempo aqui para estudar e conhecer um pouco mais o Salmo 23, versículo por versículo, que começa com a palavra pastor, uma palavra que na nossa igreja é usada para o líder religioso, aquele que, como eu, dirige os cultos. Está responsável pela administração, assim que a gente diz, de palavra e sacramentos. Tudo na igreja cristã luterana passa por palavra e sacramentos. Os sacramentos, batismo e santa ceia. E o pastor, uma pessoa que eu digo como Lutero diria assim, que sou esse saco de vermes e estrume, recebe a mesma alcunha, o mesmo nome que na Bíblia é aplicada para Jesus. O pastor. Claro, não estou querendo me comparar e nem comparar qualquer outro pastor com Jesus, porque é incomparável. Só me admira que nós sejamos chamados de pastores. Isso vem desde o início da igreja. Os pastores do povo logo se identificaram com a figura de Jesus Cristo. E o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pastor, certamente vocês já ouviram falar de todo cuidado. Eu mesmo, cada vez que falei do Salmo 23 aqui, já falei disso, do cuidado que o pastor tem com as ovelhas, que são animais que não são capazes de se defender muito bem, não se viram muito bem. Essa semana eu vi um vídeo, eu queria ter achado ele para compartilhar com vocês de novo. Se eu achar, eu compartilho. Mas parece que é um terreno arado, onde iriam colocar assim um encanamento, e tem uma vala de mais ou menos 25 centímetros, e assim deve ter uns 50 centímetros de fundura ou mais. Ali dentro tem uma ovelha. E essa ovelha está sendo puxada pelo pé direito traseiro por uma pessoa. A pessoa puxa essa ovelha para fora, e a ovelha sai saltitante, vai correndo e na valeta de novo, do mesmo jeito. E a pessoa que compartilhou esse vídeo falou assim: será que tem alguma coisa a ver com a gente? O nosso relacionamento com Jesus? Eu achei muito legal essa comparação, porque o Senhor, nosso pastor, cuida de nós, nos protege. Mas tem outra situação que muitas vezes a gente não ouve falar quando a gente fala desse pastor. Pastor é um termo comum que se usava na cultura, no Oriente Médio, para definir quem era o rei. O rei era o pastor. Então é mais do que aquela figura do cara que fica no campo cuidando de toda a segurança. É uma vida guiada por aquelas decisões que o pastor toma.
As nossas vidas, a gente gostando ou não de quem está no governo, são regidas por quem está no governo. Por isso a Bíblia nos manda orar pelos governantes, sendo eles bons ou ruins. A palavra de Deus nos pede para orar por nossos governantes. Então o que faz um rei? O que faz esse governante? Ele dirige muitas vezes o destino. O pastor também dirige o destino do seu rebanho, seguindo na frente. Mas a gente fala mais disso quando chegar no versículo mais para frente. Nada me faltará. Nada me faltará é uma convicção do crente de que Deus cuida de todas as necessidades humanas, físicas, emocionais, espirituais. E lembrem que cuidar não significa necessariamente resolver o problema. A gente tem dificuldade com isso. A gente acha que Deus está cuidando da gente só quando Ele tira o problema da gente. Se fosse assim, o apóstolo Paulo teria que reclamar. Ele não disse 3 vezes orei ao Senhor pedindo que me tire esse espinho da carne, ao que Ele me respondeu, não tiro. A minha graça te basta, você vai ter que aguentar. Estou parafraseando o texto bíblico. Mas é isso que Paulo ouviu. Quando você é fraco, Paulo, eu sou forte em você. Então não é tirar o problema, mas é estar também conosco em todas as necessidades. Se temos o temor de Deus, nada nos falta. Porque a gente sabe que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Se não temos o temor a Deus, embora tenhamos a própria realeza, somos mais pobres do que todos os homens, diz Lutero. Quer dizer que se a gente está com Deus na nossa vida, está com a nossa vida guiada pelo bom pastor, nada nos falta de fato. A gente sabe que a seu tempo Deus cuidará de todas as coisas. Agora, se a gente não está com Deus na nossa vida, a gente pode estar sentado em cima de uma montanha de ouro que ainda vai estar reclamando, que vai ter que ter trabalho para minerar. Versículo 2. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Eu li algumas coisas sobre esse salmo essa semana que eu nunca tinha lido. Estou bastante assim, impressionado com algumas coisas que eu li esta semana. E olha que eu sou pastor desde 2002, formado em 2001. Quanto eu já li sobre esse salmo, e a gente sempre pode aprender um pouquinho mais. Nós que cremos e usamos os sacramentos, por exemplo, a Santa Ceia, assim como foi instituído por Jesus Cristo em 2 espécies, pão e vinho, não suco de uva, mas vinho, nós temos esse privilégio de receber alimento diário, abundante, por meio da palavra e dos sacramentos. Pois, como diz o Catecismo Maior, o sacramento nos é dado para diária pastagem e alimentação. Tem gente que vai se ofender com isso aqui, hoje em dia, que as pessoas são tão ofendidinhas. Ah, mas está me chamando de quê? Está falando que eu pasto. Meu filho, você é ovelha. Ovelha come o quê? Churrasco de ovelha? Não, isso aí seria canibalismo, né? Ovelha come pasto. É uma figura de linguagem, assim como aqui também é uma figura de linguagem. O sacramento nos é dado para diária pastagem e alimentação, para que a fé se restaure e fortaleça, a fim de que nessa peleja não sofra revés, porém se faça incessantemente mais vigoroso. O sacramento é o pasto que nos torna mais fortes. E essa palavra, ela pode soar estranha se você chegar na casa de alguém. Por exemplo, vou almoçar lá na casa da tia Célia. Aí eu vou chegar, ela serviu o almoço, eu vou... mas cadê o pasto? Se eu fizer a mesma pergunta, e eu sei que tem alguns gaúchos assistindo o culto aqui hoje com a gente, porque já pediram oração, pediram para a gente orar. Se eu chegar na mesma situação na casa de alguém querido e conhecido no Rio Grande do Sul e falar assim, ué, mas cadê o pasto? Ele vai falar, já vem, peraí. Porque a salada verde algumas vezes é chamada de pasto. Então aquilo que talvez nos ofenda, não ofende outro. Só uma curiosidade, mas é o pasto, é o alimento para o nosso dia a dia, a palavra de Deus e a Santa Ceia. Ovelhas não podem beber com segurança em córregos com água perigosa.
Até isso é pensado no Salmo. Pois ele não dá qualquer água, ele nos dá de beber de águas tranquilas, onde a gente vai ter a capacidade de beber. Deus nos dá tudo o que é preciso da melhor maneira possível. E quem está em Deus sempre percebe isso. Versículo 3, o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Renova as minhas forças. Um pastor protege da melhor maneira possível, assim como pode, as suas ovelhas. O bom pastor faz mais ainda. Ele cuida de todas as necessidades humanas e espirituais. Por fim, apenas Cristo restaura a nossa alma ao se sacrificar para que nós tenhamos vida eterna. Como a gente leu no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 11. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Caminhos certos. O que é um caminho certo? O que é um caminho certo? Vocês já pensaram nisso? Tem muitas definições. Às vezes é um caminho mais fácil para chegar num lugar. Hoje que a gente calcula rotas, por exemplo, pelo Google Maps, você coloca lá que quer chegar daqui a São Mateus. Se você diz que quer ir de carro, ele te dá normalmente uma rota, talvez duas. Se você diz que quer ir de moto, mais ou menos a mesma coisa. Se você diz que quer ir de bicicleta, ele dá umas outras opções, porque vai te jogar por estradas sem pavimentação e mais próximas. Se você diz que vai a pé, ele te dá ainda outras opções. Então qual que é o caminho certo? É o caminho que me faz chegar rápido? É o caminho que me faz chegar no destino certo? Ou é o caminho que me faz chegar seguro no destino certo? Eu acho que vai tudo isso. O caminho certo é tudo isso. E tem muita gente que não quer andar por caminhos retos, os caminhos de Cristo. Estamos vendo em nosso país criminosos sendo soltos. Não é que isso nunca tenha acontecido, mas parece que agora está mais visível. Mesmo que tenham sido condenados em diversas instâncias, isso nos dá a sensação de que o crime compensa. Aquilo que a gente sempre falou, escondido, a gente está vendo na televisão. E parece que compensa. Mas o fim de todos os criminosos que não se arrependem é o inferno. Tomara que se arrependam. Tomara que andem no caminho certo. Quem quer andar pelo caminho errado vai até achar um monte de gente para dizer: não, você está certo. Esse é o caminho certo. O caminho certo está sempre sob a cruz de Cristo. Não existe caminho certo fora da cruz de Cristo. Sem passar pelo sacrifício de Cristo e por Ele guiando a nossa vida, não tem caminho certo. Procurando o bem, a honra, a honestidade, e é por esse caminho que o Senhor nos guia. Quem guia por outros caminhos não é Jesus. Eu vi outro dia um pastor falando, eu não lembro de qual igreja que era, mas não era da nossa. Uma rápida entrevista, ele disse assim: olha, quem prometeu fartura, dinheiro e poder, não foi Jesus. Foi o outro, na tentação de Jesus. Então quem está te prometendo isso em nome de Jesus é quem? Fiquem espertos. A Bíblia diz que serão feitos tantos sinais e milagres capazes de enganar até os eleitos, se isso fosse possível. Então tem muita gente querendo desviar a gente do caminho. E a gente sabe onde é que esse caminho ruim termina. Deus tenha piedade de quem hoje está no caminho errado, dê arrependimento, para que todos voltem e possam ter a salvação. A nossa oração nunca deve ser: Senhor, castiga. Está no caminho errado, castiga. Deve ser: Senhor, perdoa, traz ao arrependimento, torna meu irmão na fé, se possível, mas que volte para o bom caminho.
Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, diz o versículo 4, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Mesmo nas situações mais assustadoras dessa vida, podemos continuar confiando no nosso pastor, pois o nosso bom pastor não manda as suas ovelhas seguirem o caminho, ele as guia indo na frente. O Senhor vai conosco no caminho dessa vida até o nosso destino final, que tomara seja a vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Eu lembro de uma coisa que vocês que são mais velhos aqui na congregação e que já acompanham o pastor Roberto por 40 anos, certamente vão ouvir que muitas vezes vão lembrar que muitas vezes ele disse: não mande os seus filhos para a igreja, leve os seus filhos para a igreja. Ou é só eu que lembro disso? Ele dizia isso. Tem muito pai querendo que o filho faça a coisa certa enquanto ele fica no sofá, só no TikTok, ou no Zap. Nossos filhos foram colocados sob nossa responsabilidade como bênçãos e presentes de Deus. Mas para que a gente também os guie. Nossos afilhados são colocados para nós em confiança. Eu confio tanto em você, diz o pai da criança, que eu quero que você seja padrinho. Por caso de eu vir a morrer, você cuida. Não tem confiança maior do que essa, eu acho, na face da terra, entre dois seres humanos, de colocar um filho para outro cuidar se eu morrer. Nós precisamos seguir nesse bom caminho, seguindo o pastor Jesus, que vai com a gente, como esse pai que eu estava falando agora, que precisa ir com os seus filhos. Se o pai quer que o filho vá torcer para o time que seja, vamos dizer que seja para o Vasco. O que o pai vai fazer? Ó filho, hoje tem jogo do Vasco, você vai lá no estádio, tá? Está aqui o dinheiro. Não, pai, mas eu quero torcer para o Flamengo. Não, você vai torcer para o Vasco. Vai lá. Não, mas o senhor é flamenguista, por que eu tenho que torcer para o Vasco? Não, porque eu quero ter alguém na minha família que seja vascaíno. Você vai. Ele não vai. Agora, se o pai for vascaíno, pegar pela mão e falar assim, vamos lá, vai ser muito legal, vamos lá assistir o nosso time. Vai jogar. E se tudo correr bem, não vai perder. Vai ganhar. Aí ele vai. E vai com alegria. E por que a gente não faz isso para as coisas de Deus? A gente manda e espera que eles façam. Quando a gente precisa pegá-los pela mão e levar para o que é certo, para orar de noite, para orar antes das refeições, para colocar Deus no dia a dia. No final de semana, no catecismo, tem o pastor para colocar Deus na vida deles por algumas horas. Mas no restante do tempo todo, sou eu, pai e mãe, que coloco meus filhos na presença do Senhor. E o nosso pastor vai conosco até o destino final. E nesse caminho, há percalços, há armadilhas, e algumas vezes a gente vai cair por ignorar o bom pastor e os seus avisos, mas ele vem a nós, ele cura e envia novamente sãos ao bom caminho. Versículo 5, preparas um banquete para mim onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. O que vocês lembram desse versículo bíblico aqui? Por incrível que pareça, isso aqui me lembra a Arca de Noé. Vocês já imaginaram quando Noé, depois de tantos anos, entra numa arca, Deus fecha a porta, sela, começa a chover, ele está lá em cima da arca, ninguém mais pode entrar e os outros estão lá de baixo, arrependidos, desesperados, porque não seguiram no bom caminho que Deus indicou. Essa figura pode ser aplicada aqui. O Senhor me recebe como convidado de honra. Os meus inimigos me podem ver. A gente tem pessoas que não querem o nosso bem, a gente tem situações que nos são inimigas, a gente tem o próprio Satanás, que é nosso
inimigo que quer nos levar para longe de Deus. E nós somos bem recebidos porque pela fé em Jesus somos tornados filhos e herdeiros. Em Cristo, Deus não apenas nos dá o alimento comum, como também a dádiva do corpo e do sangue de Cristo na ceia do Senhor. Mesmo nas adversidades, Deus continua conosco. Hoje, Ele está conosco nas nossas lutas diárias. Qual é a sua luta diária hoje? A gente está acompanhando, mesmo sem poder ir lá, vocês têm acompanhado a luta diária do pastor Roberto, de sua família. Essa é a luta deles, hoje. Qual é a sua hoje? Não adianta a gente comparar dores, cada dor dói diferente em cada um, mas o Senhor está conosco hoje, nas nossas lutas diárias. E o último versículo: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. As dádivas do Senhor nós não as temos, elas não são concedidas apenas uma vez. Tipo um passa-moleque, né? Um cala-boca. Orei tanto que Deus me deu. Não, Ele está conosco todos os dias. Ele nos abençoa todos os dias. E hoje, Ele nos abençoou já o dia todo. Quer abençoar ainda a noite inteira, de formas das mais variadas possíveis. Até com o seu coração funcionando e bombeando sangue. Com o seu pulmão inflando e colocando o ar para fora. A gente se acostumou por ver tanto outras pessoas falando de bênçãos só materiais, que a gente esquece quantas outras bênçãos Deus nos dá diariamente. E Ele está fazendo isso hoje de novo. E a sua bênção permanecerá conosco enquanto nós vivermos. Isso é quanto tempo? E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida, diz o final do versículo. A tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Quanto tempo é isso? Nós vamos viver por quanto tempo? Para sempre. Vai ter um momento que a nossa vida neste mundo termina, mas naquele exato momento começa a nossa vida com Cristo, ou continua a nossa vida com Cristo na vida eterna. Então estará comigo a minha vida inteira para sempre. Não me abandonará jamais. Nem no momento mais difícil, quando todos os amigos nos abandonam, o Senhor continua do nosso lado. Quando parece que eu estou sozinho, o Senhor continua lá. E como é que anda o seu relacionamento? Essa é uma palavra que está muito em moda, ter um relacionamento, intimidade com Deus, né? Está muito na moda. De vez em quando joga uma palavra nova na moda aí. Mas como é que está o seu relacionamento com o bom pastor? Qual o caminho que você está seguindo? Junto ao bom pastor? Ou está indo por atalhos de vez em quando? Na dor, volte sempre. Volte com humildade, volte com arrependimento, volte com paciência. Paciência para esperar pela providência divina. Ele não nos abandona. Se você ainda não conhece o bom pastor, pergunte a quem conhece. E como é bom saber que nós somos cuidados o tempo todo por esse bom pastor. E eu hoje em dia não consigo mais falar esse tipo de coisa sem lembrar da situação em que eu me afoguei. Não consigo. Porque eu, relembrando daquilo que já some na minha memória, eu consigo sentir as mãos do Senhor. Eu consigo saber que Ele estava me segurando. E que se fosse da vontade dEle que eu não tivesse saído daquele mar com vida, nas suas mãos eu entraria na vida eterna.
Essa é a certeza do Salmo 23. O Senhor estará conosco sempre. Então, se você está sentindo que Deus está longe de você, Ele não está. Talvez você esteja. Volte. Que Deus nos abençoe. Amém.